Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euler com mais uma videoaula para você que está fazendo o curso pelo Instituto Bíblico Teológico Elohim, curso de gramática da língua grega. E hoje vamos abordar logo a lição de número 8, que é a lição também que vai envolver alguns aspectos substantivos de primeira, segunda e terceira declinação, também os seus casos, porque o grego tem caso, porque o grego tem tanta flexão dentro dos seus substantivos e adjetivos e outros nomes relacionados a isso, como os pronomes. Porque isso existe na língua grega, você vai descobrir a partir de agora. Aqui, gente, nós temos aqui lição de número 8, substantivos e introdução. Aqui, esses substantivos são para vocês decorarem, para poder o vocabulário de vocês aumentar. Então, Lourenço Steinhegger, de Johann Bergmann, colocou vários substantivos aqui para que vocês possam decorar. Adelphos, mais de 343 vezes, que a palavra irmão está no Novo Testamento. Anthropos, mais de 551. Apóstolos, mais de 80 vezes. Esse substantivo aparece no Novo Testamento. Artos, o substantivo pão, que aparece 97 vezes. Vejamos aqui na introdução acerca da formação das palavras em 8.1. Antes de abordar o estudo dos substantivos, pode ser útil lembrar algumas questões relacionadas à formação das palavras. Então, vamos trabalhar alguma coisa de morfologia. A palavra não se desenvolveu acidentalmente, nem isoladas do restante do vocábulo de uma língua, mas derivam-se de outras palavras com as quais uma raiz comum. Essa raiz é a parte primária da palavra, que transmite o seu significado e sua noção básica. Exemplo, logos, palavra, derivou-se de lego, digo, falo. A raiz comum é leg. Então, ele afirma que a palavra logos derivou-se do verbo lego, que tem a raiz em leg. Um exemplo da natureza pode ajudar a entender esta questão. Uma ilustração para ajudar nisso é pensarmos que a partir da raiz de uma árvore deriva-se o tronco ou vários deles. A raiz da árvore compara-se à raiz de uma palavra. Assim como a raiz muitas vezes permanece escondida debaixo da terra, também a raiz de uma palavra pode estar escondida. Não obstante a isso, sabemos que existe e podemos reconhecer sua essência nos troncos, os temas, os radicais da palavra derivados a partir de sua raiz. Assim como os troncos de uma árvore resistem firmemente ao tempo, assim também os temas ou radicais de uma palavra permanecem mais ou menos invariável. Por que invariável? Porque algumas palavras sofrem modificações, com certeza. Temas ou radicais derivados a partir da raiz pode ser de dois tipos. Primeiro, pode ser de tipos verbais e nominais. Verbais indicando verbos, nominais indicando substantivo e até mesmo adjetivo. Note o exemplo de logos. Observamos que a raiz é leg. Derivou-se tanto do radical verbal, leg, como do radical nominal, log. Isso é muito importante. Radical verbal, leg. Radical verbal nominal, melhor dizendo, log. O radical verbal leg permanece mais ou menos invariável na flexão do verbo lego, enquanto que o radical nominal log permanece praticamente invariável na flexão do substantivo logos. Com certeza, você vai aprender a flexionar esse verbo quando você chegar na lição de número 4. 4, 5, você vai flexionar esse verbo, vai conjugar, saber que é lego, legeis, legei, legomen, legeti, legusim. Então, vai saber flexionar e também saber flexionar o substantivo logos na lição posterior. Os radicais ou temas formam-se de diversas maneiras, ou que vamos estudar ao longo da gramática. Primeiro, pela transformação interna do radical, pelo acréscimo de sufixos, ou por ambas as coisas juntas. Outra questão, toda palavra contém então um radical ou tema. Qualquer palavra, seja verbo ou substantivo, vai ter radical
ou tema. Acrescentando o radical à terminação, temos a palavra completa que vocês estão vendo. Logos. Esta é a palavra que a gente está analisando. O radical de logos é log. As terminações é ômicron, sigma. Então, é só juntar radical mais terminação, tem uma palavra logos. E, claro, posteriormente acrescentando o seu acento na sua prosódia. Em algumas palavras também é possível dizer que a raiz derivou-se o tema, que junto com a desinência constituída por sufixos, compõe a palavra. No caso substantivo logos, temos então, por exemplo, logos, a palavra, o tema. Olha o tema aqui, o ômicron foi acrescentado aqui, ó. Ômicron como vogal temática, log como a raiz, junto com o tema. Então eu tenho logo, meu tema agora é logo. Mais a desinência sigma, eu tenho agora logos. Bem simples, né? A diferença entre terminação e desinência é que a terminação inclui-se a vogal do tema, enquanto que a desinência se tem apenas o sufixo, que é isso aqui, ó. Ele separa. E o ômicron que está aqui é a vogal temática. E o log é a raiz. Raiz, vogal temática e desinência. Depois teremos, na desinência de uma palavra, e por conseguinte na sua terminação, é que aparece um sufixo. Esse elemento indica o caso, o número e o gênero de um substantivo. Nunca esqueçam disso, que o sufixo aponta para o caso, aponta para o número e aponta para o gênero. O que isso significa será explicado a seguir. Caso. O que é caso, professor? Já vamos explicar aqui. O substantivo é uma palavra que especifica algo que possui existência, designando pessoas, animais, lugares ou coisas. A existência pode ser animada, homem, Deus, etc. Inanimada, pedra, pão, etc. Real, homem, casa. Imaginária, fantasma, lobisomem, etc. Concreta, pedra, casa, ou abstrata, pureza, bondade, verdade. Todo substantivo é usado dentro de uma oração com certa função gramatical. Para expressar essa função gramatical, isto é, para indicar a maneira em que esse substantivo se relaciona com outras palavras da oração, os substantivos no grego modificam as suas terminações. Vamos já ver isso aí. Se flexionam. Essas terminações modificadas indicam então a função que o substantivo desempenha na oração. O caso. Então, o caso indica a função que o substantivo que recebeu a sua terminação desempenha dentro de uma oração. De acordo com a linguística comparada, na primitiva língua indo-europeia, existiam 8 casos. Antigamente, isso era verdade. No grego koiné, esses 8 casos ainda podem ser reconhecidos, mesmo que só se apresentem 5 formas diferentes ou distintas. Por ser o caso mais uma questão de função do que de forma, e para facilitar a compreensão do aluno, nesta gramática optou-se por classes ou por classificar as funções dos substantivos em 8 casos. Embora muitas gramáticas preferem usar somente 5 casos. Vocês vão ver gramáticas usando 5 casos, e outras gramáticas usando 8 casos. 8 casos. Ou seja, nominativo, genitivo, ablativo, instrumental, locativo, dativo, vocativo e acusativo. Então, isso muitas vezes acontece. O que ocorre? Os 5 casos que alguns adotam é somente o nominativo, acusativo, genitivo, dativo e vocativo. E vocativo não é necessariamente um caso em si, mas vamos tratar como se fosse um caso aqui nessa abordagem. Para exemplificar, ele tem aqui, ó, por exemplo, o caso nominativo. Eu tenho o pai ama o filho. Quem é o sujeito? O pai. Então, o pai aqui no grego vai receber uma terminaçãozinha, essa aqui, ó, ômicron, vogal temática e sigma. Aqui eu tenho minha terminação. Então, pai no grego, se fosse aqui um substantivo de segunda declinação, receberia essa terminaçãozinha aqui. Mas nós sabemos perfeitamente que ele recebe o eta, uma terminaçãozinha, na verdade, a vogal que alongou-se para eta, mas ele recebe exatamente isso aqui, ó,
que vai indicar normalmente o caso nominativo. O genitivo, a palavra de Deus, ó, de Deus, a palavra que pertence a Deus. O termo Deus aqui vai estar no genitivo e vai receber também a sua terminação. Se for, por exemplo, na segunda declinação, um substantivo masculino, aqui vai representar pelo ditongo UU. Se fosse, por exemplo, na terceira declinação, eu teria ômicron e sigma, nesse sentido, tá? Então, tudo isso deve ser levado também em consideração entre a segunda e a terceira declinação. No ablativo, exatamente tem as mesmas terminações. No locativo, por exemplo, os outros discípulos vieram no barco. Essa expressão no barco leva uma terminação. Se for da segunda declinação, nós temos praticamente a vogal temática que se misturou com a desinência e gerou o ômega mais iota subscrito. E se for na terceira declinação, eu tenho o iota. Tá? Isso serve para o locativo, o instrumental e o dativo, que diz assim, ó, para que servimos ao Deus vivo, ao Deus vivo, para que servimos ao Deus vivo. Então, muitas vezes, ele usa o dativo. Se for expulsou espíritos, os espíritos com uma palavra, ó, com uma palavra, indica instrumentalidade. Portanto, o locativo utiliza essa terminação, o instrumental utiliza essa terminação e o dativo utiliza essa terminação. O ablativo utiliza essas duas terminações. Tá? Isso trabalhando na cerca do substantivo de segunda e terceira declinação. O acusativo usa a terminação ômicron e ni na segunda declinação. Usa também o alfa e usa também o ni na terceira declinação. Alfa e ni na terceira declinação e o on na segunda declinação. O vocativo assimila o nominativo na terceira declinação e o vocativo na segunda declinação nós temos uma vogal ômicron que alternou-se para epsilon, nesse sentido aqui, tá? Isso mostrando o singular. Portanto, o caso aqui, nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo, ele vai ser desempenhado. O caso indica a função que ele vai desempenhar. O nominativo, função de sujeito. O pai ama o filho. Genitivo, adjunto adnominal ou objeto de posse. A palavra de Deus, a palavra que pertence a Deus, vai estar nesse caso aqui, porque indica pertencendo a. Ablativo vai indicar algo de separação. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. Indica separação, também indica origem, fonte. Locativo indica local. Por exemplo, outros discípulos vieram no barco. Então, no barco indica local, locativo. Instrumental indica meio. Expulsou os espíritos com uma palavra, ou por meio de uma palavra. No dativo, dativo puro, para indicar objeto direto em relação, para que sirvamos ao Deus vivo. Acusativo indica o objeto direto. Estou falando a verdade. A verdade vai ser desempenhada por esse caso aqui, acusativo. E vocativo aqui é pessoa chamada. Ânimo, filha, a sua fé te curou. Filha aqui está no caso vocativo. Então isso deve ser levado em consideração também. Aqui ele vai falar o quê? Nominativo. Quando o substantivo desempenha o papel de sujeito, como eu falei agora há pouco, da oração, aparece o caso nominativo. Com frequência, o sujeito pode ser identificado, fazendo-se a pergunta, quem é que? Ou, o que é que? Ou seja, pergunte para o verbo, né? Aqui nós temos tofosentes cotia faine, ou seja, a luz nas trevas brilha. Aqui é o verbo. O que brilha nas trevas? Você vai fazer a seguinte pergunta para o verbo. O que brilha nas trevas? Ele vai te responder a luz. Então, a luz aqui é o meu sujeito, que está no caso nominativo, a luz. Olha só minha terminação, que indica o meu caso, que está no nominativo, indicando o sujeito da oração. Então, caso nominativo indica o sujeito da oração. A luz brilha na escuridão.
Nós temos outra coisa aqui. Um substantivo também pode funcionar como atributo do sujeito. Nessa condição, também aparecerá no caso nominativo. É uma outra função do nominativo também. O que nós temos? Nominativo predicativo. E o nominativo predicativo, gente, ele usa um verbo ser. O verbo ser que liga o sujeito, hotheos, com o predicado Kyrios. Então, dentro desse pressuposto, quando eu falo Deus é o Senhor, Deus é o sujeito, está sendo ligado pelo Kyrios, que é o predicativo do sujeito, então ele faz uma afirmação ou declara uma qualidade intrínseca com bastante ênfase. E o verbo aqui é meu VL, quer dizer verbo de ligação, que liga o sujeito ao predicativo ou predicativo ao sujeito. Lembrando que isso aqui é o predicativo do sujeito e também ele está no mesmo caso, olha a terminaçãozinha aqui, olha essa terminaçãozinha aqui, ó, do que o sujeito. Geralmente é assim que se entende. Mais para frente você vai saber acerca disso. Agora eu tenho um genitivo. Quando um substantivo desempenha a função de especificar, definir ou descrever, se apresenta no caso genitivo. Palavras que aparecem nesse caso quando expressam o que, gente? Posse. O genitivo é o caso que responde à pergunta como, de que natureza, a qualidade ou tipo é, de quem é. Na tradução ao português, geralmente se usa a preposição de. Aí que nós temos Mateus 6,33. Zeteite de proton tem basileiam tuteu. O que eu tenho aqui? Buscai, ó, aqui, ó, buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Aqui colou em primeiro lugar. Aqui o adjetivo aqui é um adjetivo que está na função adverbial. Tá? Muitas traduções colocam próton, como buscar primeiramente o reino de Deus. Então, dentro desse pressuposto, o que eu tenho aqui? Eu tenho o reino que pertence a quem? Olha o caso que está sendo envolvido aqui, é o caso genitivo, que indica posse, que indica que esse reino de Deus, esse reino pertence a Deus. Agora vemos um caso bem similar. Ablativo. Nesse caso, aparecem os substantivos que expressam a ideia de origem, procedência, derivação ou separação. Esse caso responde à pergunta de onde. Para traduzi-lo ao português, será necessário usar a preposição de ou desde. Vocês podem usar essas duas palavrinhas aí. Exemplo, Tiago 1,17. Passas doses, agaté, catabainon apotopatros, ton foton. Ou seja, toda dádiva boa desce do Pai das luzes. Toda dádiva boa desce, procede do Pai das luzes. Ele está aqui no caso ablativo. Toda dádiva boa, catabai não desce de quê? Do Pai das luzes. Indica procedência. Locativo. O substantivo que se refere à posição de um objeto ou lugar ou local onde alguma ação se realiza aparece no caso locativo. Responde à pergunta onde, em que local, por exemplo. É traduzido usando as preposições em, entre, em cima de e etc. Por exemplo, nós temos João 1,10. Entocosmo en. Ou seja, ento, observe que eu tenho aqui preposição mais um artigo que eu coloco no caso do português, preposições mais artigos, se fundem e colocamos no. E aqui traduzimos a palavra mundo, cosmo. Observe essa terminaçãozinha aqui. Essa outra aqui estão no mesmo caso, chamado caso locativo. E aqui o verbo estava, que vem de eimi. Então, no mundo estava. No mundo estava. Estava onde? Aonde? Em que local? No mundo. Então, locativo indica exatamente um local. É preciso entender também que esse local pode ser também metafísico. Uma outra questão que deve se destacar é instrumental. Instrumental já está dizendo, né, gente? Instrumento.
Quando um substantivo indica meio ou instrumento mediante o qual a ação verbal é realizada, aparece no caso instrumental. Esse caso também se apresenta quando a expressão em relação à associação ou acompanhamento responde à pergunta com quem, ou com que, ou com quem. Na tradução, emprega-se as preposições com, por meio de e etc. Agora, nós temos aqui João 12:40. Hiname idosintois oftalmóis, ou seja, para que não vejam com bons olhos. Aqui está, ó. Tois oftalmóis. Para que não vejam por meio dos olhos. Não vejam com os olhos. Os olhos é o meio pelo qual uma ação é realizada. Agora nós temos aqui Apocalipse 1:5. Listen bikrimas ekiton hamation remon emtohaimati autu, ou seja, nos libertou dos nossos pecados, hamation, por meio de quê? Do seu sangue, do sangue dele. Então, tohamarti haimati, estamos trabalhando com o caso instrumental. E o outro é João 8:12. Ho akoluton moi peripatese entescotia. Novamente. Ho akoluton moi peripatese entescotia. Quem me segue a mim ou quem vem comigo jamais andará na escuridão. Então aqui o caso dativo expressa também essa ideia. Quem me segue, quem é associado comigo, ou quem vem a mim jamais andará na escuridão. Observe que na escuridão também aqui indica local. E aqui indica associação. E essa associação também pertence ao caso instrumental. Depois agora nós temos o dativo. Um substantivo que expressa interesse pessoal, geralmente o caso dativo, a maioria das vezes, trabalha o interesse pessoal. Aparece no caso dativo. Indica a pessoa ou coisa que quem recai o proveito ou o dano de uma ação, ideia, que é expressa no português mediante o objeto indireto, ou pelas preposições a ou para. O caso responde a pergunta a quem ou para quem está sendo endereçado. Aí nós temos Lucas capítulo 24, versículo 36, nós temos Jesus lege autos eirene rimin, novamente, Jesus lege autos eirene rimin, ou seja, Jesus diz ou para ele, Pai seja convosco, ou seja, Jesus diz, olha o caso aqui, ó, dativo, para eles, Pai seja convosco. Então, a autóis aqui no caso dativo indica interesse pessoal. Agora nós temos o acusativo. Desse pressuposto. O acusativo, o que indica o acusativo? Quando um substantivo indica a pessoa ou a coisa que diretamente sofre a ação do verbo, aparece no caso acusativo. É o caso do objeto direto. Responde a pergunta que coisa ou a quem. Na sua tradução ao português pode ou não levar a preposição a, mas também a preposição a junto com um substantivo que vai ser objeto direto em relação a um verbo transitivo. Agora nós temos Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10, que nós temos aqui, ó. Ecusa opissumo ponem megalen, ou seja, ouvi detrás de mim uma voz grande ou uma forte voz. O que eu tenho aqui? Phonen megalen. Por quê? Ouvi detrás de mim uma voz. Então o caso dativo é trabalhado também como objeto direto. Ouvi detrás de mim. Ouvi uma voz detrás de mim. Então o verbo aqui, ecusa, é o verbo que indica o objeto direto, ou pelo menos o verbo, ele é transitivo, que reclama um complemento. Ouvi detrás de mim uma voz. Então ele está desempenhando, apesar que algumas coisas no grego parecem estranhas ao português, mas aqui o verbo de fato é transitivo. Ouvi detrás de mim uma voz. Ouvi uma voz detrás de mim, uma voz grande. Então
reclama aqui o complemento de objeto direto. E aqui, megalen, você sabe, ou vai saber, que aqui é um adjetivo que qualifica o substantivo phonem. Agora nós temos aqui o vocativo. Quando um substantivo expressa invocação, gente, ou exclamação, aparece um caso vocativo. Por exemplo, Mateus 14:30. Kyrie, sosomé. Kyrie, sosomé. Sosomé. Ou seja, Senhor, salva-me. Salva-me. Observe que Senhor aqui foi até separado por vírgula. Por que foi separado por vírgula? Porque ele não faz parte da sentença gramatical. Ele é a pessoa chamada. Quando nós estamos orando a Deus, nós estamos invocando a Deus. E geralmente isso é colocado no grego no caso acusativo. Olha essa terminação aqui em eta, em epsilon, melhor dizendo. Tá? Sosomi, salva-me. E o mi aqui é o objeto direto do verbo soson. E o verbo é transitivo. Então, até o presente momento, vocês têm que saber dessas coisas para que vocês possam se habituar cada vez mais e mais, aprendendo ao porquê o grego tem tantos casos assim. Caso indica função. Declinação. Já observamos que, para indicar a função de uma oração, um substantivo sofre alterações na sua terminação. Essa alteração são chamadas de flexões. Assim, os substantivos são agrupados em 3 declinações, conforme a forma mais ou menos semelhante adotada nos diversos casos e que dependem o seu tema. Ou seja, o que ele quer dizer, gente? A declinação, nós temos, claro, hoje, primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação, onde todos os substantivos em grego estão agrupados. Vários substantivos estão agrupados na primeira declinação. E eles têm um tipo de terminação que vão indicar a primeira declinação, seja o masculino ou feminino. Na segunda declinação também é assim. Vários outros substantivos em grego estão na segunda declinação. E dentro da segunda declinação eles indicam gênero masculino, feminino e neutro. E na terceira é da mesma forma. Gêneros masculino, feminino e neutro, que agrupa milhares de outros substantivos. E, gente, não só substantivos, mas adjetivos também são agrupados nesta declinação. Outros, como pronome, artigo, numeral, também são flexionados e vão ter característica basicamente disso aqui. Todavia, na questão do artigo, o artigo é uma só forma para as 3 declinações, porque o artigo ele está mais desempenhando praticamente mais próximo aí do gênero e do número. Como, por exemplo, número. O número das pessoas, animais, lugares ou coisas designadas por um substantivo pode variar. Primeiro, podem aparecer sozinhas, ou seja, no singular. Ou podem não aparecer sozinhas, ou seja, o número está no plural. O número dual, que tem sido usado no grego clássico para designar coisas que normalmente se apresentam aos pares. Gente, no grego koiné não temos esse número, tá? O dual. Estavam associadas, como olhos, ouvidos, etc., caiu em desuso no grego koiné, ou seja, no grego koiné não existe. No Novo Testamento não existe. Gênero. No português temos gênero masculino e feminino, mas no grego temos 3 gêneros, gente: masculinos, femininos e neutros. Masculinos, além de nomear seres masculinos, é usado para nomes, rios, ventos e meses. Femininos, que além de nomear seres femininos, é usado para nomes de cidade, país, ilhas, a maioria de árvores. E outro também neutro, que muita gente não praticamente confunde. O neutro, que é usado em diminutivos, embora designe seres masculinos ou femininos, além de nomear fenômenos que por si só não possui gênero. Então, não é porque um substantivo está no gênero neutro que necessariamente o ser que está ali não é masculino ou feminino. Mas aqui o neutro é mais gênero gramatical, tá, gente? É como se falasse bem assim: a pedra. A palavra pedra no português é de gênero feminino. Só que nós sabemos que por si só pedra não tem gênero, naturalmente. Nesse sentido, ele não é um ser masculino. Então é basicamente isso que ele está falando, tá bom? Depois nós temos os artigos. Os artigos gregos são ó masculinos. Isso aqui não é uma aspiração não, tá, gente? Uma acentuação não, aqui isso aqui é uma aspiração, tá bom? Ró, ré e tó. Observe-se que nem sempre o gênero de um substantivo grego é o mesmo correspondente ao substantivo utilizado para tradução em português, e aqui ele vai dar aqui uma sentença.
Por exemplo, pronomos é um substantivo masculino que indica a lei. No português, a lei é feminino. Então, o que ocorre? No grego, o substantivo é masculino, mas quando ele vai na tradução para o português, na mesma equivalência, ele praticamente é de gênero feminino. No caso aqui, esse nomos, que é traduzido por lei. Lei é feminino. Então, basicamente, existe isso no português. Aqui, ó, re entolé é feminino no grego, mas no masculino quer dizer, no português, quer dizer gênero masculino. O mandamento, olha, o artigo o indica gênero masculino, mas no grego, gênero feminino. Outra coisa também, todedron, ou seja, é neutro, quer dizer a árvore, mas no português é feminino. Aqui, ó, olha o artigo a, árvore, no português, mas no grego é gênero neutro. Aqui nós temos João 14,6 assim, ó. Jesus diz assim, Egoi mi rehodos, kai realet rea kai redzoe. Ou seja, eu sou o caminho, gênero feminino. E a verdade, gênero feminino. E a vida, gênero feminino. Tá? E o que ocorre? Todos os três estão no gênero feminino, mas na tradução, eu sou o caminho, gênero masculino para o português. A verdade, gênero feminino, e a vida, gênero feminino. Observe que nem sempre vamos corresponder exatamente todos os pormenores da língua grega em relação à tradução para a língua portuguesa. Ou seja, seguir todos os gêneros à risca, porque muitas vezes o português ele vai fazer esse malabarismo, essa flexão para comportar melhor uma palavra. Não existe no grego um artigo indefinido, com certeza. Para expressá-lo, às vezes, é usado o numeral reis. No português, um. Outras vezes, o pronome indefinido tis ou ti aparece com o sentido de um artigo indefinido. Existem essas questões, porque o grego, gente, não tem artigo indefinido. Então, tem regras também para se definir um substantivo quando não tem artigo, que chamamos substantivos anartros. Anartros porque não tem artigo. Função do artigo. A função do artigo grego é tornar definido ou identificar um certo substantivo. Como já foi mencionado anteriormente, no grego não existe o artigo indefinido. Por isso, toda vez que o artigo aparece, é definido. Sem artigo, um substantivo pode ou não ser definido. Gente, pode ou não ser. Tem que olhar o contexto e também as suas regras, dependendo do contexto. Com o artigo, o substantivo certamente fica definido, individualizado, identificado. Isto tem a ver com o fato de o artigo ser uma forma derivada do pronome demonstrativo. E aqui nós temos, por exemplo, quando no grego não aparece o artigo, na tradução para o português pode-se usar o artigo indefinido uma ou não, dependendo do contexto. Por exemplo, eu tenho uma palavra rologos. A palavra, o ro é artigo e palavra é o substantivo, rologos. Observe que o ro concorda com logos em gênero, número e caso. E aqui eu tenho só logos. Aqui eu traduzo a palavra e aqui eu traduzo uma palavra ou deixo sem o artigo indefinido em português. Palavra. Flexão do artigo aqui. Ó, flexão do artigo. É bem simples, né? O artigo se flexiona, gente, isso aqui, ó. O artigo se flexiona no gênero masculino, que é esses aqui. Gênero feminino, que é esses aqui. E no neutro, que são esses aqui. Tanto no singular quanto no plural. Tá? Essas formas que vocês estão vendo aqui, elas pertencem, por exemplo, o nominativo. Essa forma de ser pertence ao nominativo singular e plural, genitivo singular e plural, ablativo singular e plural, locativo instrumental e dativo, que isso é o mesmo, tanto no singular quanto no plural, acusativo, tanto singular quanto plural. O vocativo não tem artigo. Então, dentro desse pressuposto, se vocês conseguirem decorar esses artigos, vocês derrubam muitos outros substantivos na questão do gênero, porque é pelo artigo também que indica que um substantivo está no gênero masculino, feminino ou neutro.
Quando uma palavra está sem artigo, se você não souber como ela foi construída, vai ficar muito difícil para você saber em que gênero está. Todavia, quando se usa o artigo facilita o reconhecimento se aquela palavra está no masculino, feminino, neutro, singular ou plural, porque o artigo ele vai concordar com o seu substantivo em gênero, em número e caso. Então esses artigos aqui vão indicar praticamente que aquele substantivo é masculino, feminino ou neutro, está no caso nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo e acusativo, nesse sentido, tá? Seja singular ou plural. Observações e leituras sugeridas. Depois agora nós vamos passar aqui, gente, para a segunda declinação nominal. Você foi praticamente, já está sabendo como você fez toda a introdução que foi dada agora dos substantivos de primeira, segunda, terceira declinação, os seus artigos, o seu número, o caso nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, instrumental, locativo, o vocativo também desempenha função na frase. Agora, você vai saber flexionar um substantivo de segunda declinação, gênero masculino, feminino e também o gênero neutro. A partir de agora, vamos olhar aqui. Segunda declinação, tema é isso aqui, ó. Então, substantivos, eles vão carregar esse ômicron aqui no nominativo, indicando o tema que ele pertence. A segunda declinação nominal tem os substantivos com o tema em ômicron. Por isso que ângelos, o ômicron é o tema. Biblion, o ômicron é o tema. Doron, o ômicron é o tema. Ergon, o ômicron é o tema. Thanatos, o ômicron é o tema. Tronos, o ômicron é o tema. Então, através do tema, você descobre que esse substantivo está na segunda declinação. E também decorando a sua terminação ou desinência. Aqui está o nosso vocabulário, para que vocês possam decorar esse vocábulo e juntamente a sua tradução. Vamos aqui o seguinte, na lição, né? Flexão do substantivo de segunda declinação. Isso aqui é muito simples. Você pega um único substantivo, que ele está no caso nominativo aqui, no dicionário, esse substantivo. Observe que o Lourenço, Reg e Johann Bergman já colocaram o artigo aqui para flexionar juntamente com esse substantivo. Eu falei que o artigo, ele exatamente se flexiona no mesmo caso, no mesmo gênero, no mesmo número. Se eu tenho aqui o gênero masculino, caso nominativo, o artigo também vai estar no caso nominativo e o seu substantivo também no caso nominativo. Mas olha essa terminação os aqui. O ômicron é vogal temática e o sigma é desinência do caso nominativo. Então eu tenho uma terminação em os. Se eu tenho agora a terminação em u, aqui, gente, a vogal temática ômicron mais a desinência do genitivo e ablativo sofreu contração, modificações e gerou o ditongo u. Então, portanto, agora é em u. A palavra é... Olha o artigo que flexiona exatamente com o seu substantivo. Artigo, genitivo e ablativo com seus respectivos substantivos. Então, tu, logo. Genitivo. Essa terminação indica que está no genitivo. Essa terminação indica que está no ablativo. Quando eu tenho agora os três casos, locativo, instrumental e dativo, eu tenho o que, gente? Eu tenho a concordância entre artigo e substantivo. E essa terminaçãozinha que aparece aqui, e aparece também aqui, ó, praticamente o ômega iota subscrito também é uma fusão entre a vogal ômicron e a desinência do caso locativo, instrumental e dativo que gerou o ômega mais iota subscrito. Então essa minha terminação aqui vai indicar locativo na palavra instrumental com ou pela palavra dativo, to, logo, a palavra no acusativo, o artigo também vai concordar. Eu tenho aqui, ton, logon, a palavra também traduzida. E vocativo, essa vogal aqui, que era ômicron, alternou-se para epsilon, que vai indicar o meu vocativo aqui, tá? Aqui não é uma terminação, ou isso aqui não é uma desinência, praticamente.
é a vogal temática ômicron, que se alterou para epsilon no vocativo. Tanto no singular você vai ter isso aqui, uma concordância do artigo com o substantivo, também no plural. Se o plural eu tenho oi aqui, o artigo vai ser roi. Observe que log é o meu tema. Log é o tema, tá aqui, ó. Começa desde o singular e vai até o plural. Tema log, artigo e terminação. Quando eu quero falar as palavras no plural, no nominativo, eu tenho o quê? Roi, logoi. Se eu quiser falar das palavras, eu mudo a terminação aqui do meu genitivo plural e o artigo também. Eu tenho ton, logon. Quando eu quero falar das palavras também, no ablativo, mudo a terminação, coloco on. Eu tenho aqui a raiz log e eu tenho o artigo ton, logon. Quando eu quero falar nas palavras, eu faço exatamente isso aqui. No instrumental também é isso aqui. No dativo, é isso aqui. Se fosse acusativo plural, é isso aqui. E acompanha também os seus artigos. E o vocativo vai assimilar ao nominativo. Tá? Então, basicamente, é isso que você vai pegar e vai aprender. Decorou essas terminações aqui, tanto o singular quanto o plural, vai se tornar muito fácil para você flexionar um substantivo. Lembrando que cada caso aqui indica a função que essa palavra vai desempenhar na frase, tanto singular quanto plural. Agora, nós temos aqui substantivos femininos de segunda declinação, é isso que tem que tomar cuidado. Ah, por quê? Porque essa terminação aqui é também aplicada ao gênero masculino. A mesma terminação do masculino é aplicada ao gênero feminino. Todavia, o artigo mudou, ó. O artigo vai indicar que essa palavra praticamente está no gênero feminino. Então preste bastante atenção. Quando não tiver no texto grego o artigo, gente, a palavra em si, se você souber já a palavra rodós, caminho, ou a estrada, indica, ou ela é de gênero feminino, então fica legal. Mas quando você não vai identificar uma palavra só de olhá-la, só de percebê-la, vai perceber que ela pode ser masculino ou feminino. Então, pode olhar no léxico. O léxico vai te dizer se essa palavra está no masculino ou no feminino. Mas se tiver artigo, vai ser facilitador esse artigo. Tanto no singular quanto também no plural. Olha o artigo no plural. Esses artigos pertencem exatamente ao gênero feminino, que vai caracterizar que esse substantivo é feminino. As mesmas terminações, o masculino é aqui, as mesmas terminações, o masculino é aqui, porém, essas mesmas terminações, o masculino é aplicadas ao gênero feminino. Então, muito cuidado para que vocês possam não confundir. Então, eu tenho rodós, re-rodós, tes, rodu, te, rodó, para o locativo, instrumental e dativo, ten, rodon, para o acusativo, vocativo é rodé, não tem artigo. E o plural é rai, rodói, ton, rodon, tais, rodóis, para o locativo, instrumental e dativo. E o acusativo plural é tas, rodus. E vocativo é rodói. Isso é gênero feminino. Agora, quando eu tenho, por exemplo, substantivos neutros de segunda declinação, observe essa terminaçãozinha aqui. Essa terminaçãozinha aqui vai ser parecido, pelo menos essas três aqui, ó, são parecidos com o gênero masculino e feminino. Genitivo, ablativo, locativo, instrumental e dativo são parecidos também. O artigo aqui vai ser parecido mais com o gênero masculino, mas muito cuidado, que esse artigo aqui nessa palavra aqui não indica gênero masculino, indica gênero neutro, tá? Gênero neutro, praticamente aqui. Então, muito cuidado aqui no genitivo, ablativo, locativo, instrumental e dativo. Nos outros, no acusativo, por exemplo, você tem o artigo to, que vai ser igual ao nominativo também aqui. O contexto vai dizer se é a palavra no nominativo ou no acusativo. Tanto ergon do nominativo e ergon, na verdade, do acusativo e ergon do nominativo são idênticos. O contexto também vai dizer. Então, basicamente é assim.
Essas terminações pertencem ao gênero neutro, singular, e aqui agora é o plural. Olha os artigos do plural neutro também. Tem uma característica muito semelhante com os artigos masculinos da segunda declinação. Mas é só você também decorar, saber como funciona. E a terminação aqui, por exemplo, nominativo, acusativo e vocativo vai ter a mesma terminação, tá bom? Pode ver, a mesma terminação. O genitivo e o locativo instrumental e dativo vai ter essa terminaçãozinha aqui, ó. E o genitivo e ablativo vai ter isso aqui, tá? Basicamente idêntico também ao gênero masculino plural. Então, muito cuidado, até os artigos são semelhantes ou igual, mas esse substantivo é de gênero neutro. Então, gente, o que você faz? To, ergon, nominativo. Genitivo ablativo, tu, ergo. Locativo instrumental e dativo, to, ergo. Acusativo, to, ergon. Vocativo, ergon. No plural, ta, erga, os trabalhos. Ton, ergon, dois trabalhos. Tanto. No genitivo e ablativo. No locativo, tois, ergoi, nos trabalhos. No instrumental, tois, ergos, com os ou pelos trabalhos. No dativo plural, eu tenho tois, ergos, aos trabalhos. No vocativo plural, eu tenho ta, erga, os trabalhos. E no vocativo, eu tenho erga, também indica trabalho. Então, aprendemos praticamente flexionar substantivo de primeira, segunda e terceira declinação. E aqui ele vai para a leitura sugerida. Depois, nós vamos aprender, claro, a primeira declinação nominal. Pessoal, agora quero mostrar algumas coisas para vocês concernente a algumas gramáticas, afirmando acerca daquilo que se observa no gênero neutro. Muitas vezes, cada um ensina um pouco diferente as suas terminações. Quero mostrar aqui algumas gramáticas para vocês, para que vocês possam estar cada vez mais habituados. Falamos da segunda declinação, gênero masculino e feminino, e no neutro. E é no neutro que eu quero especificar algumas questões interessantes. Por exemplo, quando eu tenho aqui Manual de Língua Grega de Valdir Carvalho Luz, ele diz o seguinte, na questão do neutro plural, caso nominativo, acusativo, esses dois casos. E ele diz o seguinte, no plural, a desinência desses três casos, ou seja, três casos que ele está se referindo é o nominativo, acusativo e vocativo. Nos neutros, não é de classe ômicron, nos neutros, mas de classe A, isto é, alfa, ou seja, ele quer dizer que há uma alternância entre a vogal ômicron de segunda declinação, gênero masculino e feminino, para o neutro de segunda declinação, plural, tanto no nominativo, no acusativo e no vocativo, que o vocativo assimila o nominativo. Então, há uma alternância de ômicron para alfa, por isso que ele diz, no plural, a desinência desses três casos, nos neutros, não é ômicron, mas de classe alfa no plural. Todavia, eu tenho também algumas afirmações dele na página de número 188, que diz assim, ó, a desinência alfa tem no nominativo, acusativo, vocativo, plural, desinência não de classe ômicron. Característica da segunda declinação. É ela a vogal alfa, própria destes três casos, ou seja, nominativo, acusativo, vocativo, em todos os neutros, como se vê ainda também na terceira declinação. Mas se não viu na primeira, que ele falecem os nomes deste gênero, ou seja, na primeira declinação não temos o gênero neutro, somente na segunda declinação e na terceira, e ele diz que a desinência é alfa. Uma outra informação que nós temos aqui é o William Demus. O William Demus diz o seguinte, é que ele diz aqui, o sublinhado alfa significa que a terminação do caso, junta-se com a vogal final da raiz. Terminação do caso do gênero neutro é alfa, tá, gente? Diz que junta com a vogal da raiz no gênero neutro de segunda declinação é ômicron. A vogal da raiz se une ou sofre contração com alfa. E ele vai dizer alguns aspectos interessantes. Essa terminação deve ser aprendida na perfeição. Então,
Aqui, terminações que eles chamam também neutro. Estamos só verificando só o neutro. Cada gramático tem as suas formas de falar e ele vai explicar mais aqui embaixo, gente. Isso é chamado de contração, ou seja, eu tenho a vogal do meu tema, ômicron, de segunda declinação, e a desinência alfa, ou terminação alfa, que vão sofrer contração. E ele diz o seguinte, isto é chamado de contração, e a consideraremos com mais detalhes posteriormente. Por exemplo, a raiz do substantivo ergon é ômicron. É isso aqui, ó, ergon. Quando está no plural neutro, sua forma é erga. Mudou para alfa, tá aqui, ó. Aí ele diz, ó, o ômicron e o alfa se contraíram para alfa. Ômicron e o alfa gerou alfa. E o que eu quero dizer com isso? Somente o William de Mulse fala acerca dessa contração e os outros não falam, tá bom? Então, cada gramático tem o seu ponto de vista em relação à morfologia. Isso são questões mais avançadas. W.C. Taylor, o que W.C. Taylor vai falar? Vai falar da seguinte maneira. Deve-se, aqui você tem, por exemplo, lição de número 9, e aqui você tem a página 19. Ele flexiona o substantivo to ergon, do gênero neutro. Ele diz assim, deve ser observado no tocante à declinação de ergon o seguinte. Os casos nominativo, acusativo, vocativo, do singular, tem a mesma terminação. A terminação é on. Os mesmos casos plural tem a terminação em alfa. E ele não fala mais nada a respeito disso. Tá? Agora, a gramática de Ezequias Soares, que vai trabalhar gênero neutro, flexão dos substantivos neutros, tem ômicron. Aí ele fala, são 3 os gêneros dos substantivos gregos, masculino, feminino e neutro. O neutro é mais a ausência de gênero do que propriamente o gênero do substantivo. A palavra grega neutro é o deuteron, significa nenhum dos dois, nenhum nem outro. Existe cerca de, no Novo Testamento, 232 substantivos neutros de tema em ômicron. O neutro apresenta uma só forma para o nominativo, vocativo e acusativo, singular ou plural, nos referidos casos. As formas genitivo e dativo singular e plural são as mesmas do masculino, e aqui ele vai trabalhar o substantivo ergon, tanto no singular quanto no plural. Olha o plural aqui. E ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Observe que a desinência do neutro é 0. Aí ele vai dizer algo interessante. Unir no nominativo, vocativo e acusativo é provavelmente eufônico ou prosódico, como unir móvel do dativo plural, dativos plurais na terceira pessoa dos verbos, no final de frase, ou em final de frase, ou quando a palavra seguinte se inicia com vogal. Então, basicamente, ele diz que a desinência no neutro, no nominativo, vocativo e acusativo, é 0. Ou seja, ele utiliza a raiz, e unir aqui é praticamente um unimóvel ou uniprosódico, eufônico, melhor dizendo. Então, estas são as informações que nós temos exatamente para que vocês possam se aprofundar cada vez mais, porque uns chamam de terminação, outros dizem que ali faz parte de uma desinência, uns chamam de desinência uma terminação. Então, basicamente, tem essas informações avançadas dentro desses especialistas desse pressuposto. E o que eu quero que você observe, mesmo que você tenha um chamam de terminação no sentido do neutro, outro desinência, e o outro diz que a desinência é 0, ou seja, o grau 0, ou seja, sem desinência, é eufônico, todavia o gênero neutro é muito simples para você entender. Outros, como o William de Mulse, diz que há uma contração da vogal ômicron e a desinência alfa, que gerou alfa, uma contração até um pouco estranha, que ômicron alfa não gera alfa aí nas contrações, mas uma autoridade no assunto, que é uma autoridade dentro da língua grega, principalmente em morfologia e sintaxe, afirma que há uma contração desse sentido. Então, é basicamente isso que eu quero repassar para vocês. Estude essas gramáticas, que você vai ter um conteúdo muito top, muito bacana, muito legal. Um abraço a todos vocês, até a próxima aula, querendo Deus.